Olá, pessoal, bom dia. Essa semana eu participei do primeiro módulo do curso de Constelação Familiar para Atendimento Individual. Foram 8 horas assim, de muito conteúdo e muita informação para dar um suporte para o profissional nesse atendimento direto com o cliente, né? E hoje, no papo sobre constelação familiar, não tem nada melhor do que trazer uma profissional que atua na área há mais de 10 anos nesses atendimentos. A participação é da Flávia Vilaverde, ela é até professora desse curso, que é maravilhosa essa atuação, essa forma de trabalhar, né, com o cliente um a um, né? E ela vai trazer aqui um pouquinho da experiência dela de atuar como terapeuta em constelação. Então, Flávia, bom dia. Bom dia, Richam, bom dia a todos que estão assistindo aqui. Um prazer estar aqui fazendo essa troca com você novamente. Então, eu comecei com a constelação familiar, né? De curiosa que sou, porque quando eu tinha uns 15 anos de idade, para não precisar pegar ônibus, eu assistia os workshops que a minha mãe já fazia em Niterói. E eu fiquei muito encantada com a constelação familiar. Como que aqueles movimentos revelavam tantas coisas de uma forma, né, que para mim parecia até meio mágico. E aquilo ficou em mim. Com 15 anos, você vê, eu preferia ficar assistindo workshop do que pegar o ônibus para voltar para casa. E aí, quando eu terminei a faculdade, muito influenciada pela constelação familiar, eu resolvi que eu ia fazer psicologia. Na psicologia, há 10, 12 anos atrás, né, ninguém falava de constelação familiar. Pouco se falava de energia e de terapias ditas mais alternativas na faculdade, né, na universidade. Até que eu cursei uma universidade, que é a PUC, que já era um pouco aberta, porque tinha terapia haitiana, tinha terapia existencial, né? Mas ainda assim, constelação familiar não tinha espaço lá dentro. Então, durante a faculdade, eu me afastei da constelação. E o que me fez retornar foi no final do curso, quando eu trabalhava muito na área social, né? Em comunidades, entendendo a questão dos cárceres na vida. E quando eu já estava para me formar, eu percebia que nada que eu fazia, não importava assim, a excelência do artigo, eu não conseguia ter uma transformação que eu achasse satisfatória nesses espaços. E aí, quando eu estava para me formar, a minha mãe me convidou para a gente fazer um curso em família, né? A minha irmã também foi, de psicologia transpessoal tibetana na Índia. E esse curso mudou a minha vida. Esse curso foi o que me resgatou um amor, né? uma vivência com constelação familiar novamente. Esse curso não era de constelação familiar, mas ele trabalhava com campos sutis. E aí eu voltei da Índia falando, mãe, eu preciso fazer formação em constelação familiar. E é assim que eu cheguei na primeira formação de constelação, há mais ou menos uns 12 anos atrás. A primeira formação foi com a minha mãe mesmo, a Selma Vilaverde, que foi uma das pioneiras, né, de formação aqui no Brasil, e fiz umas 4 seguidas com ela. Nessa época, o Bert Hellinger, ele tinha dado uma pausa de vindas para o Brasil, porque ele estava doente, ele tinha ficado doente, ele ainda estava se recuperando. Então, eu só conheci o Bert Hellinger depois de umas 4 formações consecutivas que eu fiz aqui na formação Vila Verde, que é a da minha mãe, né? Formações em grupo e voltada para o consultório individual, tudo ainda presencial. O online, né, que é o curso até que você está fazendo, isso só chegou agora a partir da pandemia e da possibilidade de uma plataforma bacana que desse suporte para isso. E aí, quando eu conheci o Bert Hellinger, foi num encontro que eu fui no México. Eu conheci ele achando que ia ser a primeira e última vez que eu poderia ter contato com esse mestre, né? Mas não, quando eu cheguei lá, ele estava muito bem, para minha grande surpresa. E
eu assisti ele muito mais vezes, porque depois ele ainda veio para o Brasil, e todas as vezes que ele veio para o Brasil, eu assistia ele, né? Eu ia aos workshops dele. No México eu fui umas 2 ou 3 vezes, fui para a Alemanha também, então tive aí um tempo bem significativo junto com o Bert Hellinger. Poxa, que bacana, bacana saber disso, desse seu contato ali nesses workshops, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você. O seu lado de psicóloga, teve algum tipo de conflito com a de terapeuta em constelação familiar? Olha, para te ser sincera, não, nem um pouco, porque eu percebia como psicóloga, né? Eu já estudava Reich, que é um terapeuta corporal que vê a energia do corpo. Então, eu já era um pouco aberta às terapias ditas alternativas. Eu achava que o mundo estava tão, de uma certa forma, torto, que o que era alternativo me parecia muito saudável. E a terapia de constelação familiar, antes mesmo de aplicar a constelação familiar com clientes e quem tivesse interesse, né, nos clientes processuais e naqueles que vinham pontualmente para fazer a constelação, eu já trouxe a filosofia da constelação para o consultório. A forma como eu olhava aquele cliente mudou completamente. Eu olhava ele percebendo o todo de onde ele veio. E isso reverberou em processos terapêuticos muito mais rápidos, muito mais respeitosos. Então, eu só fui ganhando quando eu fui agregando com a constelação familiar. Por isso que não me gerou conflitos. Claro que ler o Bert Hellinger exige um tempo para que você possa compreender a forma como ele fala. É muito conflituoso ler os livros dele, né? Você já teve essa oportunidade de ler e outras pessoas que estão assistindo, de repente, também. Às vezes a gente fica confuso porque a maior parte dos livros dele são compilações de workshops. Então, ele está falando algo para aquele caso, naquele momento. E não é uma regra, não é uma teoria, não faz parte da base teórica da constelação familiar, e sim uma percepção de campo daquele momento. Então, separar isso me exigiu uma maturidade profissional e que foi muito boa, na verdade, né? Porque tudo aquilo que causa, instiga o buscar, né? Instiga o amadurecimento, eu acho que agrega muito. Mas, na prática, o que acontecia era isso. As minhas consultas ficavam mais fáceis, mais respeitosas, mais inteiras, né? Então, era bem bacana. Então, constelação e psicologia se comunicam bem, assim, né? Agregam, né? Então, isso, pelo que você está falando, assim, parece que essa união dá certo, né? A psicologia e a constelação, né? Esse trabalho funciona, assim, Com né? certeza. E o que te marcou, assim? O que mais te marcou nessa sua trajetória, né? De como terapeuta, né? O que te marcou no uso da constelação? Não só assim com seus clientes, né, as pessoas que você atende, mas na sua vida. O que a constelação marcou, assim? Então, a constelação foi um divisor de águas, né? Eu lembro que quando eu conheci o Bert Hellinger pela primeira vez, e eu já sabia da teoria, mas ele falou com muita clareza sobre as ordens do amor, e eu lembro de uma específica, né, dele falando que o todo tinha prioridade em relação às partes, então que não era possível haver exclusões. Aquilo me tocou de uma forma muito profunda. Aquilo, eu falei assim, caramba, eu acho que eu estou aqui diante daquilo que eu verdadeiramente acredito, né? Não há espaço para exclusões no mundo. Isso é muito grandioso. Essa fala é muito de todo. Essa fala nos possibilita um olhar de quebra de julgamentos. E isso daí, para a minha vida, foi muito importante. Por mais que a gente fale que não se deve julgar, né? Na prática, isso a gente é atropelado o tempo inteiro, porque temos o nosso ego, temos o que é colocado através da mídia e de várias outras coisas, né, social, que vai nos cercando e nos constituindo enquanto ser humano. Então, o julgamento,
ele é uma coisa muito fácil de acontecer. O Reich, ele até fala que a fofoca, ele chama a fofoca de praga emocional. E ele diz que não é para chegar perto, porque se chegar, você é pego. Você não tem como escapar, né? Então, quando eu conheci essa percepção da vida de Bert Hellinger, né, que ele trouxe a partir dos campos, do estudo dos campos da constelação, isso virou uma chavezinha em mim que eu acho que me trouxe uma possibilidade de um olhar de menos julgamento na vida. E aí isso perpassa por tudo, né? O olhar quando você recebe uma pessoa, que às vezes os clientes, eles viram espelhos para a gente, né? Em várias situações. Então, ter um olhar amoroso ali para aquele cliente, principalmente os mais difíceis, e isso faz um exercício de um olhar amoroso para si mesmo. Então, essa parte aí da teoria da constelação, ela me transformou profundamente. Não, e é sempre um aprendizado, assim, né, em cada atendimento, né, que a gente participa, né, que a gente vivencia ali, a gente sempre traz um pouquinho, né, para a nossa vida também, nossa experiência, né? E com essa mudança do digital para o presencial, o que você percebe assim, que melhorou ou que não melhorou? O que teve o que mudou assim nos seus atendimentos? Olha, inicialmente eu confesso que eu tinha muita resistência para o formato online, simplesmente porque não existia um instrumento que pudesse respaldar o terapeuta de uma forma técnica. E esse instrumento chegou. Já haviam plataformas no mercado, mas eram plataformas que eu não conseguia perceber que ela realmente dava todos os instrumentos técnicos. E essa última plataforma que chegou, eu gostei bastante, então eu me senti respaldada. Há diferenças? Claro que há, mas o campo em si, ele já está. O campo ele já está desde o momento em que você marca, muitas vezes, uma constelação com um cliente. Então, em relação a isso, eu não tinha dúvidas. Mas a constelação, ela não é só a intuição. Ela é diversos fatores que dão contenção para que esse campo possa se revelar de uma forma clara. Então, esses fatores, né, todos, eu me senti bem respaldada através da plataforma que a gente usa hoje em dia na nossa formação de constelação online. Existem muitas diferenças, é verdade. No manejo, por exemplo, técnico. Algumas coisas eram possíveis no presencial. Quem tinha formação, por exemplo, né, de aromaterapia, podia aplicar algumas coisas, o que é impossível no online. Em compensação, no online tem vários outros ganhos. O principal deles é que a pessoa está na própria casa. Isso deixa a pessoa extremamente à vontade. Quantas e quantas vezes eu estou fazendo uma constelação e um filho acaba entrando no meio da sessão e aquilo revela algo da própria sessão, né? Então, trouxe muitas possibilidades. Outra é você conseguir atender uma pessoa que queria muito fazer com você, mas que mora, por exemplo, na Espanha. E aí, essa pessoa pode fazer agora, né? Então, eu vejo muitos ganhos no online. Estou achando a experiência muito bacana e acho que ela não perde de nada para o presencial. Existem recursos que não são possíveis, como no presencial também, né? Não é possível todos os recursos que a gente usa no online. Não, isso é bom saber que muitas pessoas têm esse receio, né? Porque está acostumado, né, com atendimento em grupo, né? Ver o trabalho em grupo. Quando tem o individual, tem o terapeuta está ali ao lado, os bonecos. E no digital é um pouquinho diferente, né? Você usa o mouse, você vê ali. Eu achei interessante, assim, né? Porque essa é a primeira formação minha para atendimento individual e uso uma plataforma também, né? É a mesma que vocês usam, isso. E eu assistindo, né, uma sessão ali da Selma com uma aluna, reverberou muito em mim, muita coisa. Eu achei, assim, chega de ficar arrepiado agora só de te contar, porque mexeu muito comigo, né? Eu não esperava também que tivesse esse alcance todo, mas foi fantástico, fantástico mesmo, né? E eu queria te fazer mais uma pergunta.
assim, nessa trajetória você teve vários momentos, várias coisas importantes, né? Agora, para quem está começando, o que que a gente tem que observar? Qual a dica que você dá para quem está iniciando agora nesse processo de formação em constelação familiar? Então, a dica que eu tenho é estudem. Estudem bastante, né? Às vezes eu escuto pessoas que fizeram uma formação e ainda não se sentem aptas, seja pelo trajeto de vida que tenha, né? E a pessoa fica muito preocupada com isso, e isso até me assusta, porque, né? Qual é o problema de ainda não se sentir apto, sendo que você bebeu um golinho dessa fonte tão imensa, né? Que é a constelação familiar. Então, o estudo ele faz parte dessa trajetória. O estudo ele faz parte de um amadurecimento profissional, né? Para um envelhecer. O envelhecer a gente envelhece na vida e também na caminhada profissional. E envelhecer é diferente de amadurecer. Então tem gente que envelhece na vida profissional e não está exatamente amadurecendo. Mas para aquela pessoa que está começando, que é amadurecer na vida profissional e não só envelhecer, né, ganhar anos de vida profissional, eu indico que estude muito, né, que leia bastante os livros, faça quantos cursos for necessário para que a pessoa se sinta com base. Eu tive essa possibilidade, né? Eu tive essa possibilidade porque fui atrás, investi bastante nisso. Eu não consigo contar nos dedos a quantidade de workshops que eu assisti do Bert Hellinger, que era o formato que ele fazia de cursos na época, né? Ele já não dava mais formação extensa. Eu acredito que a formação extensa ele só deu uma, que foi até a que a Selma fez, e depois ele não deu mais. Mas eu não consigo contar nos dedos a quantidade de vezes que eu fui assistir workshops dele aqui no Brasil, no México, na Alemanha, com professores que trabalhavam com ele ainda num formato mais constelação familiar mesmo, né? Vários, diversos professores. Então, estudem, apliquem vocês, para que vocês possam amadurecer na técnica e não envelhecer. Que eu acho que essa diferença ela causa um bom resultado naquilo que se entrega para o cliente, né? E principalmente causa um bom resultado na manutenção da técnica. Hoje em dia o Bert Hellinger não é nem mais vivo, então todos que amam a técnica têm a obrigação de cuidar dela. E a gente cuida de uma técnica se aprimorando nela, dando o melhor para ela, né? Quem se sente entusiasmado, encantado com a constelação, o que pode fazer pela constelação? Dar o melhor, né? Então, acho que é um pouco por aí. Poxa, muito bom, muito bom. Isso dá uma animada, né, cara? Isso aí eu vou ter que participar mais disso, né? Porque, poxa, Flávia, muito obrigado aí pela sua fala, pela sua participação, conhecer um pouquinho mais de você, né? Muito bom. E essa dica que é fundamental para a gente, né? Quem está começando, estudar, né? E tá ali, e participar disso, e tá no curso, né? Eu sempre acho que o workshop é tão importante da gente estar ali como representante ou online, a gente ter isso é um movimento sempre muito bom e engrandece. Então, queria te agradecer. Muito obrigado pelo esse encontro aqui nosso. Foi sempre muito bom. Muito obrigado. Eu que queria te agradecer, Richan. Eu também acho que é sempre muito gostoso. Conversar com você é fácil. Você deixa a gente super à vontade. E agradecer a todos que estão aí ouvindo a gente. E até a próxima. Obrigado. Beijo. Um beijo.